Olá, queridíssima professora, tudo bem com a senhora? Peço perdão, primeiramente, por ter demorado para postar 4. Meu AVA, que agora é web virtual, não estava sendo atualizado. Eu não sei porque o meu AVA vive dando problema. E também eu acho que não tive tempo para ver nessa semana, só consegui ver agora. Eu não sei se ele atualizou essa semana. Só pode, porque semana passada eu olhei, não tinha nada, mas essa semana, como foi corrida, eu não olhei, só olhei hoje e vi que tinha atividade dia 4. Finalmente! Eu já estava muito preocupada com ela, porque eu não tinha recebido ainda. Por isso eu estou fazendo agora, peço perdão pelo atraso, mas infelizmente não é culpa minha, ou felizmente. Porque o web aula não estava pegando, daí eu não pude fazer a minha oratória de defesa dos personagens históricos e icônicos que a Sarah postou lá. E eu fiquei meio em dúvida se eu tinha que falar primeiramente com a senhora, agora, pra saber qual personagem eu tinha que defender, porque ela tá dizendo que é sorteio, ou se eu posso pegar qualquer um. Bem, pra não perder tanto tempo, eu vou pegar qualquer um, e eu escolhi o líder chinês, o ex-rei chinês, Qin. Peraí, que o nome dele é um pouquinho difícil, mas eu achei bem interessante a história dele. Rapidinho. Qin Shi Huangdi. Qin Shi Huangdi, o rei chinês que eu vou defender agora. Então, se prepara aí, professora. Eu li sobre a história dele e vou fazer agora uma oratória para poder defender ele. Olá, voltei, professora. Perdão, eu tive que mudar o cenário e tudo mais. Tive bastantes contratempos, inclusive acabou o espaço do meu celular e ele caiu do chão na outra posição que estava, por isso eu mudei o cenário. Mas agora eu posso prosseguir com a minha defesa de Qin Shi Huangdi. Vamos para a nossa introdução para poder a gente ter maior rendimento nesse vídeo. Eu espero que não passe de 10 minutos a minha explicação e que fique bem clara. E uma observação, por mais que eu tenha feito bastantes pesquisas, eu não encontrei nenhuma relação entre Qin Shi Huangdi com a 7ª Cleópatra. Achei coisa mínima, por exemplo, eles tiveram um pouco de... O comando autocrático deles foi um pouco parecido. A única coisa que eu consegui encontrar, mas eu vou tentar fazer a minha defesa apenas em nome de Qin Shi Huangdi. Positivo. Então, vamos para a nossa introdução. Qin Shi Huangdi, ou às vezes ele é apenas conhecido como Qin Shi Huang, foi o primeiro imperador da China. É uma figura histórica de importância monumental. Seu reinado foi de 221 a.C. até 210 a.C. Não apenas marcou o fim do período dos reinos combatentes, mas também estabeleceu uma China unificada e centralizada que conhecemos hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre a conquista e a unificação. Sem ele, a China não seria do jeito que a gente conhece hoje. Qin Shi Huangdi foi um líder político e militar excepcional, cuja habilidade em unificar os diversos estados chineses foi uma realização sem precedentes. Isso deu até origem ao seu, vamos dizer, segundo nome, Huangdi. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso, só vamos seguir um pouquinho o roteiro. Bora lá. Ao conquistar os estados rivais, ele pôs um fim a séculos de guerras e instabilidade, estabelecendo um império centralizado. Esse feito é um testemunho de sua visão estratégica e capacidade de liderança. Ao unificar a China, ele criou um estado coeso, promovendo a paz, a estabilidade, que possibilitaram o desenvolvimento econômico e cultural subsequente. Sobre a questão do nome que eu havia citado, ele
Ele se autotitulou após conquistar o último estado independente chinês em 221 a.C. Qin Shi Huangdi tornou-se o rei do estado Qin, governando toda a China, um feito nunca antes alcançado, como eu já citei. Para demonstrar que ele não era um rei como os anteriores, do período dos reinos combatentes, ele passou a se autodenominar Huangdi. Na linguagem deles fica assim, combinando as palavras Huang, que era utilizada para denominar os 3 Huang lendários, 3 Augustos, que reinaram nos primórdios da era chinesa, com a palavra Di, que era utilizada para denominar os lendários 5 Ji, 5 imperadores, que reinaram imediatamente após os 3 Huang. Estes 3 Huang e 5 Ji eram considerados líderes perfeitos de imensos poderes, além de possuírem grande longevidade. E como eu devo ter citado, ainda não sei, perdão. Qin Huangdi, ele tinha uma obsessão por uma vida eterna. Ele buscava de todas as formas ter uma vida longínqua ou melhor, eterna. Inclusive a sua morte ocorreu quando ele estava indo atrás de uma ilha dos imortais, alguma coisa assim. Inclusive a morte dele foi encoberta por um tempo pelo seu ajudante político, Li Si, se eu não me engano. Bem, mas como eu disse, ele estava procurando a vida eterna, e como esses antigos imperadores, eles tiveram vidas longínquas, ele quis botar esse nome para poder ver se atraía tal coisa. Dando continuidade, a palavra Huang também significa grande. A palavra Di significa o Deus Supremo, Criador do mundo. É como se fosse o Overlord. Bem, neste sentido, juntando essas duas palavras, o que ninguém havia feito anteriormente. O significado ficaria mais ou menos assim. Qin Shi Huangdi criou um título relacionado ao seu feito único de unificação do reino da China. Ou melhor, de unificação do mundo, já que os antigos chineses, assim como os romanos, acreditavam que o seu império englobava todo o mundo. Uma das coisas interessantes, eu acho que dá para acrescentar a esse feito o que aconteceu na vida da Cleópatra VII, a do ano 69 a.C., se eu não me engano. Parece que foi conquistado pelos romanos. Aí tem uma mínima relação que eu consegui encontrar. Mas bora dar prosseguimento, porque isso foi apenas uma curiosidade, o nome dele. Agora, falando um pouquinho a mais dos seus feitos, falaremos reformas administrativas e políticas da era Qin. Uma das maiores contribuições de Qin Shi Huangdi foi a implementação de reformas administrativas e políticas que modernizaram e centralizaram o governo chinês, ao abolir o sistema feudal e dividir o império em 36 províncias. Olha o nível de organização dele. Ele estabeleceu um sistema de administração mais eficiente e uniforme, a divisão do poder civil e militar e a nomeação de governadores e inspetores garantiram que o governo central pudesse manter o controle e prevenir guerras, protestos e prevenir também a concentração de poder em mãos individuais, coisa que poderia trazer grandes problemas, como eu já disse anteriormente. Além disso, Qin Shi Huangdi, eu sempre tenho dificuldade em falar o nome dele, padronizou a escrita, um grande feito. Ele também padronizou a moeda, o peso e as medidas, o que facilitou o comércio e a comunicação em todo o império. Coisa também feita pelos romanos. Dá pra entrar mais ou menos naquele tópico lá, parando pra pensar. Essas reformas foram fundamentais para criar um mercado integrado e promover desenvolvimento econômico para toda a China. Agora, vamos para
infraestrutura e projetos monumentais. Não apenas monumentais, mas também super úteis para a época. O reinado de Qin Shi Huangdi é notável de seus grandes projetos de infraestrutura. O cara era um arquiteto, literalmente, tô brincando. Como a construção de estradas e canais que conectavam as províncias. Esses projetos não apenas facilitaram o transporte e o comércio, assim como também permitiram a movimentação mais rápida das tropas, aumentando a segurança do império. A construção da Grande Muralha da China foi um dos seus maiores feitos, protegendo de invasões inimigas e, embora aquilo na época só tenha sido o projeto do que seria expandido nas dinastias posteriores. Se eu não me engano é Ming ou é Tang? Agora eu não vou lembrar o nome. Eu vou pesquisar, vou botar bem aqui o nome certinho para não cometer erros. E este foi o símbolo duradouro do poder e da ambição de Qin Shi Huangdi. A muralha foi medida defensiva crucial para proteger o seu império contra invasões de tribos nômades do norte, sendo mais específica. Agora, vamos falar do ponto mais importante. O seu legado. Dizem que ele foi um líder autocrático. Perdão. Outros dizem que ele foi uma peça essencial para que as mudanças positivas ocorressem na China, as mudanças que nós conhecemos hoje. Então, vamos defender Qin Shi Huangdi através do seu legado duradouro, o seu exército de terracota. Eu falei sobre a ambição dele de ser imortal e sobre ele querer entender a vida após a morte e isso ser uma relação com um pouco da cultura egípcia. Porque os egípcios também pensavam na vida após a morte, não era à toa que eles tinham os deuses. E por isso eles também construíram suas pirâmides, os egípcios. Com suas riquezas, com o seu corpo, e isso facilitaria a sua passagem para o rio Nilo para vocês irem para a próxima vida, entenderam? É uma relação simples entre o Egito, onde se localiza Cleópatra VII, e Qin Shi Huangdi. Foi semelhanças sutis que eu encontrei entre os dois, por isso eu estou comentando agora. Mas bora seguir o roteiro. O seu exército de terracota foi um legado duradouro, assim como a sua muralha. Esse exército foi enterrado junto com Qin Shi Huangdi. E é um dos legados mais impressionantes que ele deixou. E essas estátuas são em tamanho real. São uma representação monumental do poder e da sofisticação do império. E a descoberta do exército de terracota não apenas revelou a grandiosidade dos projetos funerários do imperador, mas também ofereceu uma visão valiosa sobre a organização militar e a arte da época. E que nem eu disse, esse exército é para proteger. Ele pediu para fazer isso, para protegê-lo na sua vida após a morte, guardar o seu túmulo para que não fosse aberto e etc. E uma coisa interessante que eu também cheguei a ler foi que até hoje o túmulo dele não foi aberto. Dizem que pode ter grandes riquezas lá dentro, que nem a das pirâmides, sabe? E eles só ainda não abriram, porque dizem que pode liberar o espírito dele, entre outras várias coisas que as pessoas da região falam. Por isso que o túmulo dele ainda não foi aberto, nem descoberto se tem riquezas extremamente importantes e que poderiam enriquecer mais a nossa visão do que acontecia na época. Vamos respeitar. Vamos para a nossa conclusão da defesa de Qin Shi Huangdi. Ele pode ter sido um líder autocrático. Entretanto, as suas aquisições são
importantes até hoje. Podemos dizer que ele é uma figura complexa e multifacetada, vamos dizer assim, cuja governança teve um impacto profundo e duradouro na história da China. Suas conquistas na unificação do país, suas reformas administrativas e políticas e seus projetos de infraestrutura moldaram a China de maneira significativa e impactante, porque até hoje é observada, até hoje é dita e até hoje tem muita importância para a história da China. E embora sua abordagem autoritária tenha gerado controvérsias, suas realizações proporcionaram uma base sólida para o desenvolvimento contínuo do império. Por mais que depois tenha havido revoltas por causa da sua morte, depois que o seu filho subiu ao trono, né? Mas tudo foi necessário para poder moldar a China que nós conhecemos hoje. Qin Shi Huangdi foi, sem dúvida, um dos líderes mais influentes e visionários da história. E por mais que ele tenha sido muito autoritário, tenha sido muito centralizador, vamos falar assim, a intervenção dele na China foi de extrema importância. Então, eu não considero o meu protegido culpado. E assim eu finalizo o meu trabalho. Fico muito grata pela senhora ter assistido até aqui. Foi muito bom me comunicar de maneira indireta com a senhora. Espero que a senhora tenha entendido e gostado da minha pesquisa. Eu fiz o meu melhor e eu realmente tentei procurar sobre mais informações que pudesse juntar a história da Cleópatra VII com a história de Qin Shi Huangdi. Eu, por um momento, ainda pensei, quando eu li o que a senhora mandou, que apenas tenha sido talvez um erro de digitação, eu não sei, ou se só tivesse, a senhora iria pular depois uma linha pra ser uma outra personagem, vamos dizer assim. Mas eu não sei o que realmente aconteceu, se realmente precisava fazer uma comparação. Se realmente precisava fazer uma comparação, eu fiz algumas comparações sutis entre o reinado de Qin Shi Huangdi com algumas características do reinado da rainha egípcia, Cleópatra VII. Pelo que eu vi, era aquela Cleópatra VII do ano 69 a 30 a.C. Eu espero que eu tenha visto certo. Bem, eu espero que a senhora tenha gostado. Gente, estou aqui na parte final do vídeo com a Jasmine, porque eu finalmente, depois de eu pesquisar muito, depois de eu já estar editando o próprio vídeo do trabalho, eu finalmente encontrei algumas comparações entre a Cleópatra VII do ano de 69 a.C. com o Qin Shi Huangdi, que eu estava fazendo medida protetiva, vamos chamar assim. Bem, Qin Shi Huangdi e a Cleópatra VII são figuras históricas marcantes que governaram em épocas e locais totalmente diferentes, mas há algumas semelhanças sutis que nem eu falei no vídeo anterior. Eita, que deu até falta de ar. Bem, a liderança e o poder absoluto deles, isso daí eu também falei, ambos exercem um controle centralizado e absoluto sobre seus respectivos reinos. Qin Shi Huangdi unificou a China e estabeleceu a dinastia Qin, enquanto a Cleópatra VII foi a última faraó do Egito. Petolo. Michael. Caso eu tenha falado errado, eu vou botar aqui do lado. Governado
com grande influência. Vamos falar da ambição e da reforma que os dois fizeram. Qin Shi Huangdi implementou reformas significativas como a unificação da China, a mudança da escrita, da moeda, do peso, de tudo isso, e também das leis, das medidas, e assim vai. Fez a construção da Grande Muralha da China, e a Cleópatra VII também buscou reformar e revitalizar o Egito, tentando restaurar a grandeza do reino e assegurar a influência na política romana. Porque nesse tempo os romanos tentaram invadir e não lembro agora se eles tiveram isso. Vou botar bem aqui se tiveram realmente isso. Relações com a Roma. Ambos tiveram relações ou diretas ou indiretas com a Roma de maneira complexa. Principalmente a Cleópatra VII, que ela é famosa por suas alianças com o famosíssimo Júlio César, este garotão aqui, e Marco Antônio também, este senhorzinho aqui. Qin Shi Huangdi não teve contato direto com a Roma, entretanto, a Roma e a China tinham ciência um do outro, e a Rota da Roma ajudou a facilitar o intercâmbio cultural e econômico entre os dois. Rota da Seda, eu espero que eu tenha falado certo. Bem, os dois, Qin Shi Huangdi e a Cleópatra VII, tiveram um legado duradouro. Olha, minha gatona. Tão pequenininha, Bia. Não cresci muito não, vó. Continua baixinha. Cadê a fita do cabelo? Ai. Foi, tirei. Tava apertando a cabeça. Tem tudo isso lá no canal, vó. Então tu me ensina. Vou ver o canal, tá? A terceira vez. Pra mim ver, Bia. Olha, Bia, essa tá muito grossa. Olha, eu tô mais pesada que eu tô falando. O vó falou. Peço perdão pela interrupção. Voltando. Os dois tiveram um legado duradouro e Qin Shi Huangdi é lembrado por suas reformas e por ter começado a construção da Muralha da China, o seu exército de terracota, que nem eu já muito citei neste vídeo. E a Cleópatra VII é lembrada pela sua figura carismática e suas alianças políticas que influenciaram na história romana também. Morte e mito. Isso daí também eu falei muito nesse vídeo, mas só para deixar bastante claro aqui, eu vou repetir. De maneira breve, óbvio. Bem, as mortes de ambos também são envoltadas em mistério e mito. A morte de Qin Shi Huangdi foi marcada por rumores de que ele buscava a imortalidade. E sua tumba também é famosa por seu exército de terracota, que o protege na sua vida pós-morte. E também tem a questão que se abrir a tumba pode liberar o espírito dele, por mais que lá tenha muitos tesouros valiosos pra gente. Não pode abrir a tumba dele. E a Cleópatra VII morreu de forma dramática. Egípcios, drama comum. Bem, tradicionalmente acreditando-se que ela se suicidou após a derrota de Marco Antônio por Otávio. Os dois têm mito, tem tragédia, tem drama. E por mais que os dois nunca tenham se encontrado, as suas histórias têm algumas equivalências. Então, eu espero que isso tenha compensado por algumas coisas no vídeo. Agradeço novamente pela visualização. Beijo, prof.